Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos comentar um ponto muito interessante que eu vejo uma certa normalidade em questões que não fazem sentido. Provavelmente você já viu circulando na internet, e era uma coisa muito comum, aquelas fotos do Irã na década de 60, 70, em comparação com o Irã nos dias atuais, que basicamente tentava fazer aquela dualidade, tipo, olha só, elas eram iranianas normais, usavam calça jeans e, sei lá, andavam na rua com roupas ocidentais, e hoje todas usam burca. Nossa, que coisa ruim. É estranho como de tal forma houve uma revolução cultural, ou a gente pode chamar um colonialismo cultural, de forma que a gente acha estranho que os povos lutem para fazer a manutenção da sua própria identidade e haja com extrema naturalidade quando os povos abrem mão de sua identidade em benefício de uma cultura, de um modo de viver e pensar que é alheio a de todos os seus ancestrais. E o Brasil tem um problema central nessa questão, que o Brasil, quando ele entra na Guerra Fria, ele começa a se achar ocidental. Eu acho isso muito engraçado, porque o Brasil profundo, o Brasil real, que inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre a força do campo, do agro e etc, e comentou esses aspectos culturais. Essa cultura normativa brasileira, verdadeiramente nacional, interiorana, livre dos endossos, das modas dos países ocidentais, europeus, norte-americanos e tudo mais, esse Brasil ele foi marginalizado, literalmente, a tal ponto que esse processo se deu e se fixou que hoje a gente olha com estranheza a vida, os costumes, as vestes, os hábitos do campo e age com normalidade ao filme da Marvel, com, sei lá, cenas de progressismo social, se é que você me entende. Ou seja, a gente inverteu a ordem da normalidade e da aberração. Hoje a aberração é o natural e a normalidade, que assim, que era padrão de todos os nossos ancestrais, basicamente se tornou uma cultura marginal, o exótico, o estranho. Nesse ponto eu sempre acho que a gente tem muito a aprender com a Revolução Iraniana, porque eles são um exemplo de um país sério. Apesar de toda a propaganda ocidental em cima, são ultra radicais, não sei o que, eles soube fazer uma revolução conservadora, né? Porque para a manutenção da cultura e dos hábitos iranianos, eles fizeram uma revolução que mudaram o regime político que não tinha precedentes na história deles, mas em benefício dessa estrutura mais interna, mais profunda. Aqui no Brasil a gente tem um fenômeno oposto, né? É o monarquismo de botequinha, o monarquismo estético, ou seja, eles são favoráveis ao federalismo, à democracia liberal, a tudo que é exótico à nossa cultura, mas quer que o regime de governo seja monárquico porque era assim no passado. Ou seja, a gente tem um problema cognitivo em que a aparência das coisas vale mais do que a sua profundidade. Porque é o caso oposto da Revolução Iraniana, né? A aparência, a República Iraniana é diferente da história monárquica do país, mas condensa os valores civilizatórios iranianos numa escala muito maior. Aqui no Brasil, tal modo a gente sofreu com o americanismo. E é engraçado porque isso leva a discussões de como esse americanismo foi recebido. No passado, na década de 20, se teve um grande pensar sobre como as influências ocidentais poderiam desvirtuar os movimentos artísticos brasileiros. E aí a gente tem aquela divisão, né, do movimento antropofágico. É dito que eram nacionalistas, mas os nacionalistas da época acusavam eles de serem estrangeiristas, e do outro lado, como eu disse, fazendo oposição ao movimento antropofágico, a gente tem um movimento verde-amarelista, né? Que esse sim tentava criar uma concepção de identidade nacional verdadeira, 100% brasílica. E esse foi um debate que já aconteceu nas metrópoles da época, né? O Brasil ainda era essencialmente agrário, mas foram elites burguesas que tiveram esse confrontamento dessas duas visões. E eu acho que a gente precisa imaginar uma restauração do tecido social, econômico, espiritual, passa por essa análise de fazer esse processo da Revolução Iraniana, de conseguir conciliar as novas condições, as novas tecnologias, aquilo que é essencial para a vida hoje, mas incutir nelas o elemento transcendental, o elemento que perpassa
as gerações, que são aquilo que nos dá face de fato. Alheia a esse debate de como construir um neo-brasileirismo, vamos colocar assim, eu já fiz alguns comentários em live sobre isso, sobre o Japão. Ele tem uma mentalidade muito forte da era Meiji, que foi um marco para o Japão, e a forma de tornar aquele período memorável são com produções, né? Animes, filmes, essas coisas. O mais célebre caso seria a transição, né, do período Shogunato para a era Meiji, representado no Samurai X. Muita gente assistiu, passou na TV, no Japão chama Rurouni Kenshin, e é meio que um expoente da cultura. E se você peneirar bem, você vai ver que o Japão sempre remonta a sua cultura. Tenta mostrar como era a vida no Japão. Tenta uma forma de contrapor a vida moderna com a qual eles vivem e manter viva a memória. Eu já acho que o Japão aderiu demais à ocidentalização, não que ele tivesse escolha, né? Já que ele foi colonizado pelos Estados Unidos. Mas o Brasil, eu acho que a gente tem uma capacidade maior de criar uma modernidade própria. Mas como eu disse, alheio a essas questões, tem outro aspecto muito interessante da discussão. Ninguém dá atenção devida exatamente para o momento em que essa modernização aconteceu. É como se do dia para a noite a gente fosse dormir brasileiros e acordamos norte-americanos. E não foi bem assim o processo. Isso diz muito sobre a urbanização feita no Brasil, o processo do êxodo rural, e a gente vai ver inclusive gerações deste pensamento interiorano interagindo com essas novas realidades que se impunham a eles. Então a gente vai ver o desenvolvimento da nossa música mesmo, né? A famigerada música caipira, a música sertaneja, vai ser justamente do processo de colonização do Brasil. Algo extremamente profundo, baseado na nossa realidade prática, os nossos hábitos que se desenvolveram autenticamente. E num contexto de contemporaneidade, no século XX, a gente vai começar a ter as variantes disso que era um processo totalmente natural, comum, assim, produto da nossa cultura de fato. Que vai ser um momento, né, que vai começar a ter as gravadoras, vai começar a ter uma indústria fonográfica. Nesse período, a gente vai começar a ver também um processo de quase que demonização da vida no campo. Então o futuro era as cidades. O Brasil era atrasado porque tinha um campo. A gente tinha que superar as elites agrárias e superar esse Brasil do passado, reescrever a história. E nisso, o que é legal, o que é da moda, o que é moderno, é você estar na cidade e dar risada do jeca, do caipirão e etc. Isso vai ser uma mentalidade muito forte no século XX, e aos poucos vão se marginalizando a música caipira. Mas ao mesmo tempo que as elites cosmopolitas, naturalizadas nas cidades, já tinham esse pensamento impregnado, a população que migrava aos poucos, apesar de chegarem à cidade, geralmente uma posição marginal, ainda tinha um ponto de que a sua cultura, aquilo que eles gostavam, ainda era a cultura do campo. Tanto é que isso é vívido até hoje. Claro, o sertanejo universitário já é um desdobramento dessa questão numa escala muito mais contemporânea nossa. Mas é fato que ela é um reflexo justamente das gerações que estão na cidade, mas que suas famílias vieram do campo, e apesar de estar nas cidades, nos centros urbanos, a cultura, a música que ela gosta de consumir é essa música do interior. Não é difícil, pelo menos para mim que vivo no interior de São Paulo, ver, por exemplo, um cara andando no carro ouvindo modão de viola mesmo, bem tradicional. Isso não é uma coisa tão incomum assim. Ou seja, mesmo nos dias de hoje, isso ainda é uma problemática existente. Lógico que no século XX era algo muito mais desrespeitoso, era uma tentativa de aniquilação do caipira, essa imagem negativa. Esse processo de ocidentalização, como eu disse, não foi do dia para a noite. E não foi um processo marcado sem resistência. Isso é, existiram forças profundas no Brasil que operaram e trabalharam no sentido de combater a americanização da cultura. E não no sentido de universitários, etc. Não, eram os violeiros mesmo. Eram os caras que defendiam aquela cultura e viam a chegada do cowboy, da música americana ali, do estilo mais texano, etc. Essa coisa memética e ridícula de americanização, que era um meio termo ali de você pegar essas pessoas que vieram do campo, inseri-las no contexto urbano, mas ao mesmo tempo sem ser brutal demais.
Então a ideia era acostumá-las aos poucos a se desvencilhar da sua cultura caipira. E o cowboy americano, né, o country, veio com tudo nesse processo de americanização do povo do interior. Representando São Paulo, este pagode é o recado. As músicas dos estrangeiros quer invadir nosso mercado. Vamos fazer uma guerra, cada violeiro é um soldado. Nossa viola é a carabina e nosso peito é um trem blindado. A viola e o violeiro é que não pode ser derrotado. Eu digo pra aquele que é brasileiro, que dá mais valor ao que vem do estrangeiro. Conheça o nosso caipira primeiro e verás que é melhor que o cowboy forasteiro. Termina esses versos com esse apelo, vamos copiar o que é nosso modelo. Dê mais importância ao caipira roceiro, nosso fiel patrimônio brasileiro. E não foi aceito com facilidade assim não. Houve muito debate, havia músicas, os violeiros tiravam sarro dos cowboys. Infelizmente, o que triunfou foi justamente o êxito urbano, porque as cidades cresceram mais e mais e mais, e hoje a gente tem filminhos da Marvel no cinema, então a gente já ficou tudo sequelado. Teoricamente nós perdemos o combate por hora, não sei se perdemos a guerra. A gente pode ter aí no futuro um super movimento reacionário querendo reciclar, trazer de volta as raízes de um Brasil mestiço, interiorano, esse Brasil pacato do interior. Isso seria muito bom para a gente contrapor esses ditos avanços na cultura e na sociedade brasileira. Mas basicamente fica aí a reflexão. Em que momento nós nos tornamos assim, começamos a ter uma mentalidade de repulsar aquilo que é tradicional e achar normal aquilo que é estrangeiro? Por que isso acontece? Quando você começou a pensar assim, em algum momento da sua vida você já pensou diferente disso? É uma das questões que vale a pena, porque nós já somos que geração que nasceu fora do campo. Muita gente não sabe nem dizer qual foi o parente dele que viveu na roça pela última vez, tá entendendo? Então, basicamente, o vídeo de hoje era tentar propor aqui uma reflexão sobre o processo de formação de uma identidade, o processo de colonialismo por parte dos americanos perante o Brasil e justamente observar o processo de resistência que ocorreu, que não foi do dia para a noite. E cabe aqui o último apêndice daquela questão que eu coloquei no vídeo sobre o campo, que é justamente a forma de uma música sertaneja hoje, mesmo após todo esse processo, ainda ser o gênero musical mais escutado por nós brasileiros. Como eu disse, as suas devidas reparações. E é legal que o fenômeno histórico do sertanejo, ele vai respeitando esse processo social. Então a gente vai começar com a música falando sobre o seu dia a dia no campo, como que é basicamente a vida no interior. Depois vai passar para um gênero de combate ao americanismo e ao mesmo tempo um conceito de saudade do campo, ou seja, nas letras você observa que no passado eles estavam lá, nesse momento da história eles já estavam fora, estavam com saudade daquela vida pacata. E depois a gente vai ver aí, né, chegando no século XXI, o fenômeno do sertanejo universitário. Entre a saudade do campo e o sertanejo universitário, tem o sertanejo, não sei nem como nomear, que é justamente o momento em que você tem grandes cantores sertanejos já utilizando outros instrumentos musicais, criando uma rítmica mais urbana, que fica ali no meio campo, mas que tinha muito respeito pela música tradicional. E depois desses caras que já estavam muito bem inseridos, que se eu tivesse que dizer uma dinâmica social, tinha o homem do campo que foi para a cidade, estava triste, o filho dele, que ainda não tinha ascendido socialmente, mas estava a par daquela cultura, então ele vai criar um misto de campo, cidade, sem necessariamente ficar com essa coisa de ai, que saudade, porque o filho não viveu no campo para ter essa mesma saudade. Mas ele reconhece as dores do pai.
e ao mesmo tempo ele está envolto dessa cultura que lhe foi legada. E aí os filhos desses caras que vão ser o sertanejo universitário, porque eles vão ter uma condição de vida e o filho vai ser filho dos caipiras, mas que está frequentando a USP, sem ser gay, né? Tem que deixar isso bem marcado aqui. Então é um momento em que, apesar do ritmo se manter presente, a essência das letras não consegue mais retratar o campo, porque já são gerações afastadas. Então é o ritmo servindo para cantarolar a vida moderna do sujeito na cidade. E é por isso que é tão estranho, tipo assim, se você só pegar a música caipira, uma moda de viola e depois olhar um sertanejo universitário, você não vê muitas correlações. Mas existe uma razão para isso e é justamente esse processo histórico. Então, nós vimos no vídeo de hoje justamente o processo social em que se deu essa descaracterização do ritmo sertanejo, mas também nos trouxe reflexões sobre como foi o processo de colonização cultural do Brasil, de americanização, e ao mesmo tempo percebemos que não foi um processo do nada. Houve resistência, houve uma tentativa de preservar a cultura nacional. Bom, então esse aqui foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aí, se inscrevam no canal, cogitem aí ser membro do canal também, isso ajuda demais, e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo e falou!